fala agora sobre a CPI da Covid, que teve uma discussão acalorada nesta quinta-feira durante a oitiva do diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento. A gente acompanha um trecho aqui no Jornal da Manhã. Não aceita interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quinto, então. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. Tua, vagabundo. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Provocar. Você é um ladrão, picareta. É você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. Senador Jorginho Melo, do PL Santa Catarina, agora conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Senador, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Prazer estar falando com você de novo. Nós que agradecemos. Bom, senador, o clima com muita confusão ontem, clima acirrado, bate-boca, discussão entre o senhor e Renan Calheiros. E em relação a esse bate-boca, que exemplo a CPI deixa, senador, para a população que acompanha os trabalhos da CPI, por mais que haja descrédito, por mais que se conteste o trabalho da CPI, o que fica com essa discussão de ontem, hein, senador? Infelizmente, Tiago, a dona Célia, minha mãe, sempre dizia, quando a gente saía de casa, respeite, diga bom dia, muito obrigado, peça desculpa. Agora, tudo tem limite na vida, né? A gente não tem sangue de barata. A gente fica 8 horas ouvindo aquele desfile de gente que tentaram assaltar o governo, né? Quadrilhas e quadrilhas que se formaram para saquear o governo brasileiro no momento de pandemia. Tentaram vender o que não tinham para entregar, o cara era barbeiro, com todo respeito aos barbeiros do Brasil que cortam barba, né? Cabeleireiros, aquele dono daquele banco que não era banco era barbeiro, ganhava R$4.000 por mês e foi lá para vender vacina dando carta de fiança de 87 milhões. Então, a gente está cansado dessa vergonheira, dessa pobreza de espírito. Enfim, e eu não posso ficar calado também. Eu sou de um estado que leva o nome de uma mulher, Santa Catarina, né? Então, a gente não pode se curvar e não pode ser deixar passar batido ataques do Renan Calheiro, um cara que não tem moral nenhuma para falar de ninguém, carregado de processo, ficha suja, né? Dando lição de moral, que o governo é corrupto, falando do Luciano, que é um empresário nosso aqui de Santa Catarina, que dá emprego, que paga imposto. A mãe dele foi colocada, a dona Regina, foi colocada a ficha dela, como é que chama, o prontuário dela, sobre o internamento. Então, uma vergonha. Então, a gente vai cansando, né? Eu tenho advertido todas as vezes. Eu estou cumprindo uma missão da CPI, acho que a gente tinha que ocupar o tempo. Eu tenho ocupado, fazendo projetos importantes, como é o Pronamp, salvar empresa, salvar emprego, enfim, não fazer essa picaretagem que está sendo feita lá, esse desfile de picareta e comentado por um picareta nacional que o Brasil conhece. Então não dá, eu não me arrependo nada do que fiz ontem, né? Eu fui corrigir o rumo da prosa, que ele estava fazendo como sempre faz, um palanque político. Palanque político é o ano que vem. O ano que vem tem que disputar a eleição. Quem tem ficha limpa, quem tem serviço prestado, o eleitor, a população sabe muito bem o que fazer. Então, sim, infelizmente, aconteceu isso, nos causa de sabor, mas é ossos do ofício, né? Senador, agora a pergunta é de Amanda Klein, aqui no Jornal da Manhã. Amanda. Senador, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Senador, 2 perguntas em uma, rápidas. Primeiro, o senhor já falou com o Renan Calheiros, porque muitas vezes essas cenas acontecem em frente às câmeras, mas a gente sabe que nos bastidores, vocês, senadores, muitos governistas e da oposição se dão bem. Então, eu queria saber se houve um pedido de desculpas de uma das partes, ou o senhor espera que isso aconteça. E a segunda pergunta é sobre essa quadrilha que o senhor falou que tentou assaltar o Ministério da Saúde, os cofres públicos, se a CPI não prestou um bom serviço à sociedade, por exemplo, impedindo que esse contrato de compra de vacina indiana seguisse com a intermediação da Precisa.
Primeiro, eu não falei com o Renan, eu falo muito pouco com ele, né? Não faço questão de falar com ele, né? Não pedi desculpa e não vou pedir desculpa, tá? Outra coisa, sobre a CPI. A CPI está cumprindo um papel parcial que ela devia ir atrás de onde foi o dinheiro. O governo federal destinou para os estados e municípios 188 bilhões. E lá que foi feito a picaretagem. Lá muitas vidas não foram salvas porque não compraram equipamento, não credenciaram o leito do UTI, isso é uma série de coisas. Então, a CPI é um remédio que se tem, quando se faz corretamente, pode ajudar. Mas a CPI que foi instalada em Brasília é uma CPI parcial. É para acusar o governo federal quem mandou o dinheiro para os municípios. E esse contrato da Covaxin não foi feito. Um contrato tem diversos passos e, felizmente, não foi gasto R$1, 1 centavo com esse contrato. O Brasil queria comprar vacina, estava apurado para comprar vacina, com pressa para comprar vacina, e muitos aproveitadores se chegaram para fazer negócio, milionários, enriquecer, aproveitando de uma pandemia. É isso que nos entristece. Então, eu, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, não falei com o Renan, e a CPI poderia prestar um serviço muito melhor se investigasse o caminho do dinheiro. Aqui no meu estado de Santa Catarina, que é um estado que eu muito me orgulho, que não acontece isso. A gente faz coisa certinha, que procura fazer, né? O governador atual comprou 33 milhões de respiradores, que não recebeu nenhum e mandou o dinheiro para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. 6 horas o dinheiro sumiu. Lá no Amazonas foi comprado numa adega de vinho. Lá em São Paulo, na Casa da Maconha. Essas coisas que a CPI também precisava ver. Mas ninguém pode investigar isso, até o próprio Supremo proibiu. Não. Tem que investigar quem destinou o dinheiro, não quem gastou mal o dinheiro, né? Infelizmente. Então, a gente vai perdendo a paciência. Eu não me arrependo do que fiz ontem, né? Não tenho a admiração e nem apreço pelo Renan. Senador Jorginho, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bom, senador, a gente sabe que o relatório final de uma CPI sempre vai para o Ministério Público e encerra aí o trabalho. Nós já estamos caminhando para encerrar esta CPI, que já se alongou demais. Eu perguntaria para o senhor, o que o senhor acha que vai acontecer com este relatório final depois de ser entregue para o Ministério Público? O Ministério Público vai fazer uma avaliação, né? Eu espero que isenta, e se tiver culpado tem que punir. Eu não quero botar pano quente em ninguém. Se algum funcionário, se algum agente público fez alguma coisa, essas empresas, eu sempre tenho alertado aos órgãos de controle, a AGU, a CGU, o COAF, o Banco Central, aquela história do banco que não é banco. Se uma microempresa faz alguma coisa, eles degolam a receita e tal. Como é que alguém faz um banco que não é banco, um capital de 7 bilhões, presta uma carta de fiança, tenta fazer uma carta de fiança de 87 milhões para fazer uma operação fria? Quer dizer, cadê os órgãos de controle? Isso é uma feira, né? Isso serve para refletir. Então, eu tenho cobrado, eu tenho frisado isso lá na CPI. Precisamos ter mais rigor com esse tipo de gente. Não é possível que numa pandemia se arme de uma voracidade tamanha para vir lograr o governo, para vir meter a mão no baleiro. Isso não é possível. O povo tem ânsia de vômito disso. Isso não dá para suportar, né? Então, tem que punir. Vai para o Ministério Público, a PGR vai avaliar, vai processar quem tiver que processar, e quem tiver alguma coisa errada, que se vire. Eu não vou botar a mão na cabeça de ninguém. Essa é a minha missão, eu estou cumprindo uma missão lá, né? E, senador, o senhor vê com gravidade as acusações que vêm sendo levantadas contra a Prevent Senior? Acredita que mereçam quais tipos de investigações? Eu acho que tem que colocar na mão da Polícia Federal, da Receita Federal, tem que apurar tudo isso para limpar de vez do mercado essas pessoas que se reinventam. Sofrem uma penalidade, transformam em outra coisa, em outra empresa e ficam sobrevivendo. Então tem que ter rigor. Eu acho que tem que punir
tem que investigar quem é competente para investigar desapaixonadamente. Não tem nada de proteger aqui ou ali. Eu não estou lá para proteger ninguém. Eu estou na CPI para cumprir uma missão e punir quem tiver que punir. Agora, com verdade, com seriedade, né? Senador Jorginho Melo, PL Santa Catarina, integrante da CPI da Covid. Obrigado, bom fim de semana. Um abraço. Um forte abraço a vocês todos. Saúde e alegria.